Sou João Pedro e vou realizar o início da nossa apresentação da aula de elementos finitos. O nosso trabalho foi baseado na análise numérica e analítica de viga hiperestática por matriz. O nosso grupo é composto pelo Lucas Antunes, Luiz Fernando, João Pedro e Otávio Augusto. Boa noite a todos. Eu me chamo Lucas e vou fazer a introdução do nosso projeto. A análise estrutural é fundamental em projetos de estruturas. Para esse projeto, foi utilizado o método dos elementos finitos para determinar as reações nos apoios de uma viga. O objetivo desse método, na engenharia de estruturas, é a determinação do estado de tensão e deformação de um sólido, sujeito a ações exteriores. Os componentes de uma estrutura podem ser divididas em viga, chapa ou sólido, a depender do formato geométrico. O método consiste em determinar os nós e elementos. Os nós devem ser colocados em todos os pontos que exista um apoio, uma mudança no tipo de carga distribuída, no início e fim de uma carga distribuída, uma carga pontual e um momento. Cada nó possui 2 graus de liberdade, um relacionado com o deslocamento vertical e outro ao momento, que seria o giro. Os elementos são delimitados pelos nós e cada um possui um comprimento. O objeto de estudo foi uma viga, sujeita a esforços de cargas distribuídas, concentradas e momento, possuindo um apoio engastado, um móvel e um fixo. Para esse estudo, realizou-se análise numérica utilizando o software SolidWorks e análise analítica pelo método matricial utilizando o Excel. O cálculo se baseia na lei de Hooke, considerando a multiplicação entre a matriz de rigidez de cada elemento e os deslocamentos. Encontra-se então os valores das forças e momentos. Bom, sou o João e vou falar um pouco sobre a nossa metodologia utilizada no nosso projeto. Esse nosso projeto, ele contou com um estudo onde a gente realizou um desenvolvimento de um diagrama onde contém as dimensões, detalhamento dos carregamentos das vigas. Outro método que a gente utilizou foi o método matricial, onde a gente contou com análise analítica utilizando o Excel. O software de desenho que nós utilizamos foi o SolidWorks, que a gente realizou a análise numérica no SolidWorks para melhor análise e comparação dos resultados de cada um dos nossos processos. O primeiro passo para a resolução foi a elaboração do diagrama, contendo todas as cargas, todos os apoios e aqui uma representação dos elementos e os nós, já contendo todos os graus de liberdade, 2 graus de liberdade por nó, um relacionado ao deslocamento vertical e o outro ao momento ou giro. Em seguida, calculamos a matriz de rigidez para cada elemento. Este padrão aqui, onde o EI é o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, que depende do material e também do perfil da viga, e o L é o comprimento do elemento. Calculando isso, a gente encontra a matriz que vai ser representada pelo K, utilizando a lei de Hooke. Ao multiplicarmos o K pelos deslocamentos, que é representado pela letra U, nós encontramos as forças e os momentos, que aqui está representado pela letra F. Tendo a matriz de cada elemento, nós incorporamos na matriz 12 por 12, a matriz global, onde esses pontos em brancos representam os nós que são compartilhados por mais de um elemento. O próximo passo é a determinação das cargas. A gente vai seguir este padrão de cálculo, essas fórmulas, onde o Q é a carga concentrada e o L é o comprimento do elemento, o comprimento onde esta carga está sendo aplicada. Tendo feito isso, temos
o resultado das forças e dos momentos. Repare que no caso dos pontos 3, 5, 11 e 12, nós encontramos as reações, que são as incógnitas que nós queremos encontrar. No passo seguinte, a gente elimina todos esses deslocamentos que são iguais a zero, onde nós encontramos as incógnitas, e temos uma matriz reduzida. Então, aqui ela está desconsiderando as linhas e colunas 3, 5, 11 e 12. Tendo essa matriz, nós multiplicamos pelas forças, que já são conhecidas também, e encontramos todos os deslocamentos diferentes de zero. Para fazer esse passo, a gente precisa multiplicar o inverso dessa matriz pelas forças e momentos encontrados aqui. Em seguida, nós voltamos com a matriz global. Agora, nos deslocamentos, nós já conhecemos todos os zeros, que é relacionado ao 3, 5, 11 e 12, e todas as forças e momentos. Quando a gente multiplica a matriz global pelos deslocamentos, nós encontramos as forças e os momentos. No caso daquelas incógnitas, onde a gente já havia determinado qual era a equação para encontrá-las, a gente apenas faz a substituição e manipulação da equação e encontramos todas as reações dos apoios. O próximo passo é comparar isso com a análise numérica no SolidWorks. Bom, para a análise numérica, vamos utilizar o SolidWorks. E o primeiro passo é desenhar os elementos, conforme mostra a imagem. Na parte de soldagem, vamos clicar em componente estrutural, e assim seja possível escolher o perfil da viga. Nesse estudo, escolhemos o tubo quadrado de 20 por 2, de aço 1020. Na parte de Simulation, vamos clicar em Novo Estudo e confirmar com a análise estática. Basta definir os apoios: geometria fixa para engastamento, imóvel para apoio fixo e geometria referência para apoio móvel. Definir os carregamentos e, por fim, calcular. Encontrou-se os seguintes resultados. Das duas análises realizadas, compara os seus resultados para verificar a coerência. Bom, vou falar aqui sobre a conclusão do nosso trabalho. Que a gente pode verificar que a análise numérica, com a análise numérica é possível a gente compreender de forma mais prática o comportamento da viga, e que a utilização do software ele te dá uma visão mais intuitiva de cada processo. Através dessa análise analítica, a gente pôde compreender melhor como é realizado o cálculo do software, que também baseia no método matricial. Esses resultados apresentaram um desvio de mais ou menos 1% devido à utilização das casas decimais no Excel. Com esse estudo a gente pode compreender que é muito importante a utilização do cálculo estrutural para análise de elementos finitos, além de compreender que a utilização do software é muito eficaz para cálculos de vigas relativamente simples, uma vez que você utiliza um sólido com mais elementos, a matriz fica maior e fica muito inviável realizar o cálculo analítico sem a utilização de um software.